Fique de pé comigo, nós vamos ler a palavra do Senhor. Salmos 85, verso 6. Aqui o salmista faz uma pergunta ao Senhor. Salmos 85, verso 6. E a pergunta do salmista é: Senhor, não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo em ti se alegre? Você pode dizer bem alto comigo: vivificar-nos. Eu quero ler também Abacuque capítulo 3, verso 2. Você nem sabia que existia esse livro na Bíblia. Abacuque capítulo 3, verso 2. Recomendações de um pastor que te ama muito. Não dê o nome do seu filho deste nome, desse profeta. Abacuque capítulo 3, verso 2. A palavra de Deus fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. Vamos repetir todos juntos nessa noite. Diga: aviva, ó Senhor, a tua obra. Levante sua mão direita e diga: aviva-nos, ó Senhor, a tua obra. O tema da minha mensagem hoje é as vésperas do avivamento. As vésperas do avivamento. Vamos orar. Espírito do vivo Deus, caia nesse lugar sobre nós. Nós pedimos que a tua palavra revelada flua direto da tua boca, Senhor, em nossos corações. Tua palavra fala que aquele que tem fome e sede, até o amargo é doce. Então nós temos desejo de receber essa tua palavra que é doce como mel. As tuas palavras, Jesus, são o que completa a nossa vida. Tuas palavras são vida e são espírito. Então eu oro que ao pregar da tua palavra hoje, isso gere vida no nosso espírito. Espírito, comunica a tua palavra em nossos corações, e que nós possamos receber a tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém bem alto onde você está. Se assente na presença de Deus e me dê de presente a sua atenção. As vésperas do avivamento. Eu quero começar profetizando. Revolução Church, nós somos parte do grande avivamento que Jesus irá trazer nessa terra. Amém. Obrigado pelo entusiasmo de 27 pessoas que disseram amém comigo hoje. Revolução Church, nós fazemos parte do grande avivamento que Jesus vai trazer nessa terra. Amém. Nos últimos 5 anos, irmãos, nós temos experimentado um mover de salvação muito grande aqui nessa casa. Quantos aqui, pelo menos você está aqui, pelo menos há 5 anos, levante sua mão e faça algum barulho hoje aqui. Nos últimos 5 anos, gente, nós temos visto sobre a nossa cidade um mover de salvação. O Evangelho de Jesus se espalhou para tanta gente, em todo lugar onde nós vamos. Gente, quero falar para você, as pessoas sabem quem nós somos, as pessoas sabem do Jesus que nós servimos. Eu dou glória a Jesus, porque o reino de Deus tem se espalhado. Eu dou glória a Deus por essa igreja, que tem ganhado tantas pessoas para Jesus. A propósito, esse tempo algum falou para mim: Pastor Mateus, vocês encheram pelo menos 30% de todas as igrejas da cidade. Eu digo glória a Deus por isso, porque o reino de Deus, ele se move em unidade. O reino de Deus se move, mas nós temos experimentado, gente, um mover de salvação como nunca antes. Pessoas, gente, que jamais entrariam numa igreja se renderam a Jesus aqui nesse lugar. Quem você era? Um desses aí, um desses improváveis, que odiava crente, que fazia piadinha, e você está aqui hoje. Você era provavelmente a última pessoa, talvez a se imaginar, de estar participando de uma vigília. A propósito, sexta-noite, 10 da noite, você ia para o bailão. Quem aqui era do arrasta-pé do capeta? Quem aqui antes de converter era do arrasta-pé do capeta? Olha para a pessoa que está atrás disso. Você tem carinha que você era, hein? Você tem uma carinha. Mas não é incrível? Olhe para mim, que aquilo que completava a nossa vida antes, aquilo que satisfazia o nosso coração antes, ao Jesus nos encontrar, ficou lá fora. Isso não é mais parte da nossa vida, mas agora a nossa vida é Jesus. A nossa alegria não precisa de bebida, não precisa de droga, não precisa de balada, não precisa de festa. A gente só precisa de Jesus, cara, do Espírito Santo, da glória de Deus. Ele nos completa, Ele nos enche. Ah, Pavão, você está cheio do Espírito hoje. Estou sentindo essa unção nesse piano tocando hoje aqui. Isso é um mover de salvação. Mas agora, gente, eu quero profetizar.
que tem chegado um tempo de um mover, de uma manifestação do poder e da presença de Deus como nunca antes nós experimentamos, irmãos. Eu quero falar que aqueles que ouvirem o chamado, que disporem a sua vida para Deus, serão usados nessa vida para uma causa maior. Aqueles que ouvirem o chamado e dispuserem a sua vida, serão protagonistas desse avivamento que Jesus está trazendo. Se você é um desses, diga: eis-me aqui, Senhor. Mas o que é um avivamento? Avivamento, gente, é um mover profundo do Espírito Santo, que traz despertamento aos corações. Isso começa na igreja de Jesus, mas culmina por espalhar por toda a sociedade. O avivamento sempre começa pelos santos, pela casa de Deus, os escolhidos, a igreja, os chamados para fora. Mas isso começa a se espalhar por toda a sociedade. Avivamento é quando Deus visita o seu povo de tal maneira que é tão intenso e poderoso. E os resultados do avivamento, gente, são muitos. Ouça: corações quebrantados, genuíno arrependimento, desejo profundo por santificação, sede pela presença de Deus, a oração se torna uma prioridade, o jejum se torna uma prioridade, propósito de 7 dias se torna prioridade, vigília se torna prioridade, a adoração ganha profundidade. O líder de louvor não precisa mais ser o líder de louvor boiadeiro, dizendo: levanta a mão, te agrada, faz isso, faz aquilo, toca a boiada. Não, cara, existe espontaneidade na adoração. A igreja começa a despertar, ela mesma adora Jesus. A pregação se torna mais viva, mais confrontadora, mais cheia de graça. Aleluia! As pessoas voltam ao primeiro amor. Cara, brilhar o olho porque ouviu o nome de Jesus, a bater o coração mais forte porque ouviu o nome de Jesus. Um avivamento traz novamente o santo temor e o santo zelo pelo nome do Senhor Jesus. Conversões em massa, restaurações de família, milagres, libertações, testemunhos que impactam a comunidade. Avivamento é a resposta de Deus ao caos moral e espiritual. Sempre que uma geração está indo por falência espiritual, Deus, ele precisa levantar um avivamento, porque o avivamento é a arma de contra-ataque de Deus. E nós, irmãos, precisamos de um avivamento urgente em nossa geração, urgente um derramar do Espírito Santo, senão a nossa geração não irá suportar. A igreja de Jesus precisa experimentar esse avivamento. Em Mateus capítulo 24, Jesus ele começa a falar a respeito dos sinais que antecederiam a sua volta. Jesus está no Monte das Oliveiras, ele está com vista para o templo, os discípulos estão ali, e quando Jesus começa a falar sobre essas coisas com os discípulos perguntam: Jesus, quais são os sinais que isso vai acontecer, que antecederá a sua volta? Então Jesus começa a falar que aconteceriam guerras, conflitos e instabilidade global. Nós estamos vendo isso acontecer. Jesus começa a falar sobre fomes, pestes, terremotos, pandemias. Nós estamos vendo isso acontecer. Jesus fala sobre falsos profetas, falsos cristos. Nós estamos vendo isso acontecer. Um tipo de evangelho coach, um tipo de evangelho da prosperidade, um tipo de evangelho que busca as mãos de Deus, mas não o rosto do Senhor. Perseguição aos cristãos, nós estamos vendo isso acontecer. Jesus fala que o evangelho do reino seria pregado também a todas as nações, e isso nós também temos visto acontecer. Mas eu gostaria de destacar no verso de número 12, Mateus capítulo 24, o qual Jesus que fala que um dos sinais da sua volta seria o aumento da maldade e o esfriamento do amor. Mateus capítulo 24, verso 12, Jesus fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a razão por que eu destaquei esse sinal é porque nós temos visto, gente, o aumento da maldade, multiplicar a maldade em todo mundo. E por conta disso, sim, é verdade que o amor de muitos tem se esfriado. O coração de muitos que amava Jesus parou de amar. Alguns apostataram da fé, alguns foram levados, não estão mais. A nossa geração, irmãos, está fundada na imoralidade sexual. Nunca nós tivemos uma geração mais viciada em imoralidade sexual, presa ao pecado. Crianças se vestindo de forma sensual e crianças rebolando de forma sensual no TikTok.
adolescentes, no início da sua adolescência, perdendo a virgindade, se prostituindo. Alguns dias atrás eu conversava com um educador, ele falava para mim: Mateus, os dados e as estatísticas são alarmantes. Acredite-se que hoje nos colégios públicos, de cada 5 meninas, uma está grávida na adolescência. Isso estou falando sobre o ensino médio. De cada 5 meninas, uma está grávida. E um caos moral, na imoralidade sexual, ideologias diabólicas sendo vomitadas sobre nossos adolescentes a respeito da sexualidade. Alguns dias atrás eu vi um post na internet que dizia: nem tudo é masculino e nem feminino, você não precisa ser nenhum nem outro, cada dia seja o que você quiser. Trazendo confusão na mente dos adolescentes, o inimigo roubando a identidade, quem eles são no Senhor, quem Deus criou eles para ser. A estatística é, isso eu falo aos cristãos, que 60% dos homens cristãos estão envolvidos na pornografia. Se não é cristão, nem adianta falar a estatística, será 100%. Você consegue imaginar isso? Pessoas endividadas por causa de vícios de jogos de azar, pessoas presas em vícios das drogas. Nunca em toda a história da humanidade a taxa de divórcio foi tão alto. Nunca na história da humanidade a taxa de aborto foi tão alto. Nunca na história da humanidade a taxa de suicídio foi tão alto. Agora novamente, Jesus disse que isso era um dos sinais do final dos tempos. Jesus falou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Apenas através do Espírito Santo, irmãos, de um avivamento e um derramar do Espírito Santo, a igreja se tornará e ficará de pé no meio dessa geração. Amém. E aqui estamos nós, e aqui estamos nessa noite, eu e você, no cenário, no meio da história, estamos vivos na exata geração, o qual, no meu ver, todos os sinais que antecederiam a volta de Cristo já aconteceram. Aqui estamos nós, a expectativa, no meio do aumento da maldade, que uma manifestação e um avivamento do Espírito Santo caia sobre nós a ponto que chacoalhe os 4 cantos dessa terra. No meio de tudo isso, Jesus falou do aumento da maldade. A palavra de Deus profetiza que antes que a volta do Senhor Jesus virá, haverá tanta escuridão na terra, mas Jesus prometeu o maior avivamento que já foi visto sobre a humanidade. Eu quero nessa noite recrutar pessoas aqui que querem levantar a mão e dizer: eu quero fazer parte desse avivamento. Como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, me usa, eu estou disposto e disponível para ti. O profeta Joel, em Joel capítulo 2, ele profetiza sobre esse avivamento e esse derramar do Espírito Santo que ele aconteceria. Vamos ler juntos, Joel capítulo 2, verso 28 e 29. O profeta Joel, tomado pela palavra do Senhor, ele diz: e acontecerá depois, derramarei o meu Espírito. Você pode dizer bem alto comigo: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amém. O profeta Joel, ele profetiza que o Espírito Santo, ele seria derramado, e quando essa profecia se cumpre, vamos ler juntos, em Atos capítulo 2, eu quero mostrar para você, no verso número 1, em Atos capítulo 2, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, diga comigo, dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Existe alguém hoje aqui que está concordantemente no mesmo lugar? Quem que está aqui para buscar Jesus aqui? Você está com a mesma unidade, com o mesmo coração? Parece que nós estamos aqui como no dia de Pentecostes. Verso 2: e de repente, diga para alguém perto de você e diga: ele vem de repente. Quando você menos espera, ele te pega. Quando você menos espera, ele te enche. Olhe para alguém perto de você e diga: hoje, quando você menos esperar, ele vai te pegar. Quem aqui quer que o Espírito Santo te pegue hoje aqui nesse lugar? Quando você menos espera, cara. É doidão isso. E de repente vem do céu um som como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Eu não faço isso no culto de domingo, mas na vigília eu faço. Culto de vigília eu oro em línguas aqui, meu bro, porque todo mundo aqui é cheio do Espírito Santo. Quem aqui ainda não é batizado no Espírito Santo, levanta a mão bem alto, sem vergonha, sem vergonha. Tem alguns aqui, hoje à noite você vai ser batizado no Espírito Santo. Quem quer receber? Você precisa apenas querer, apenas querer, apenas querer. Jesus falou: se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é perfeito, vos dará o Espírito Santo se pedir. Peça o Espírito Santo, hoje à noite você receberá o Espírito Santo. Eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quem concedia que eles falassem? O Espírito. Aqui a profecia de Joel se cumpre, conecte-se comigo. Joel havia profetizado muito tempo atrás: chegará um dia que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. E agora aqui em Atos capítulo 2, a profecia de Joel se cumpre, o Espírito Santo é derramado. A presença de Deus cai naquele lugar. Querido, quando a presença de Deus cai num lugar, cara, é extasiante o negócio pega fogo, meu irmão. E a Bíblia fala que eles começaram a falar em outras línguas. Por quê? Quando você nasce de novo, os frutos do Espírito Santo entram em você. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, você é revestido de poder. Quantos querem poder do Espírito Santo? E é por isso que Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque é impossível você evangelizar, é impossível você curar enfermos, você operar em milagres, se você não estiver debaixo do poder do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo, irmãos. Não é a nossa estratégia, não é a nossa eloquência, não é a minha pregação, não é o seu voluntariado ao Senhor, é o Espírito Santo quem faz. Quando eles são batizados no Espírito Santo, gente, o negócio fica louco, porque parece que eles estavam tudo bêbado. Existe um nível de quando o Espírito Santo pega você, cara, que você parece que está bêbado. É uma loucura. Não sei se aconteceu já com alguns aqui. Cara, já teve vezes que o Espírito Santo me pegou, mano, que eu não sei falar pra você. A minha perna ficava tremendo assim. Eu falei, gente, o que é isso? Estou dançando, que loucura é essa aqui, ó. E a minha mão, eu estou com mal de parto. Eu estava assim, ó. Era tão forte a presença do Espírito Santo, cara, que eu ficava assim. E teve uma vez que eu estava participando de uma reuniãozinha. Era uma reuniãozinha daquelas assim, bem o povo old school. E o povo assim, mais, como é que eu vou dizer? Mais cringe, ou menos fervoroso, achei uma boa palavra. E no meio daquela reunião, gente, o Espírito Santo começou a tocar a minha vida, e eu comecei a ver uma alegria, mas uma alegria, eu me dava um ataque de riso, gente, vinha uma alegria de mim, e eu começava a rir. Eu falava, mano, o que é isso? Eu não posso rir, velho. Por que eu estou rindo? Eu não sei explicar. Era uma coisa assim que vinha de dentro para fora assim. E cara, quando eu levantei, eu não firmava a perna, velho. Eu nunca tomei um balaço na minha vida. Eu nunca fiquei bêbado. Para honra e glória de Jesus, e nunca vou ficar. Mas a palavra de Deus fala: não se embriague com vinho, mas enchei-vos do... Meu irmão, se você tomar uns goles da presença do Espírito Santo, meu irmão, desce mais que Johnny Walker Blue. Quando o Espírito Santo te pega, velho. Eles pareciam como bêbados aqui, todo mundo rindo, chorando, eles falavam em outras línguas, e todo mundo começa a pensar, esse povo está tudo maluco. Por quê, gente? Por que o Espírito Santo, quando desce, ele controla a nossa boca? Já parou para pensar, você fala em línguas e você não tem controle do que você está falando, você apenas está orando, porque quando o Espírito Santo controla a tua vida, não é mais você que dirige, é Ele que dirige você. Eles estão cheios do poder do Espírito Santo. E aqui, olhe no verso 12, o que acontece? Vamos ler juntos, Atos 2, verso 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Hashtag, que pira é essa, bro? Que essa galera está rolando no chão, enlouquecida? Meu pai conta uma história muito louca, cara. Isso foi no ano de 93, ele conta para nós no ano de 93, 94.
Meu pai foi até o Canadá, na cidade de Toronto. Estava acontecendo, gente, um grande derramar do Espírito Santo lá. Quantos aqui já ouviram desse derramar que aconteceu em Toronto, no Canadá? Alguns precursores desse avivamento, Randy Clark, John Arnold. Eu tive a oportunidade de conhecer Randy Clark e ministrar na escola dele, que ele tem nos Estados Unidos também, um homem cheio da presença de Deus. E quando meu pai entrou lá, cara, ele conta a história. Gente, eu não sei explicar o que era aquele negócio, mas a primeira coisa que o pai pensou assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O povo aqui é tudo louco. Ele falou que quando ele chegou lá, tinha um cara que ele virava carambota. O pai falou: não, isso aí não é de Deus. E tinha um cara, pior ainda, ele plantava uma bananeira na parede, e ele ria assim. Gente, as pessoas estavam caídas no chão, orando no Espírito. Cara, era uma loucura. Ele falou: eu não acredito que eu saí do Brasil para me falar aqui que tinha Deus aqui nesse lugar. Isso aqui tem um manicômio, bro. Ele falou assim: eu vou ficar lá atrás. Nada com quem é lá de trás, gente. Mas assim, ó, quem é fominha por Jesus, mano, você quer estar na frente, velho. Você quer ir mais longe. Você quer ir mais longe. Alguém já andou de avião aqui? Uma vez eu estava andando de avião, Jesus falou comigo. Falou o que, Mateus? Que o avião ia cair? Não, glória a Deus. Tinha uma criancinha. Eu estava no avião, tinha criancinha, e ela queria até o piloto. Ela dizia: mãe, me leve no piloto. E a mãe: não pode, não pode. Ela: eu quero ir com o piloto, eu quero ir com o piloto, eu quero ir com o piloto. E a mãe: não pode, antes de decolar o avião. E eu já estava quase dizendo para a criança: não pode, infeliz, não pode, ouça a tua mãe. De repente, gente, o piloto estava entrando no avião e viu a criancinha que iria lá. O piloto fez assim: vem aqui, pode deixar. E o piloto levou a criancinha lá e começou a mostrar tudo. E eu ficava pensando: eu também queria, eu também queria, eu também queria. E Jesus falou comigo: Mateus, tem gente que se contenta em estar no avião, tem gente que quer estar com o piloto, cara. Meu irmão, você não pode estar contente apenas estar nesse avião, você tem que estar com o piloto, velho. Você tem que estar com Jesus, tem que ter fome. E o pai pensou: cair nesse avião louco, maluco, não vou ficar aqui com o piloto, eu vou lá para trás. E ele falou assim: eu vou no banheiro. E ele foi lá no banheiro, e aquela maluqueira na igreja, aquele mover do Espírito Santo, o povo orando em outras línguas, uns capotados no chão, virando, uma loucura. E de repente, gente, quando ele foi no banheiro, ele viu uma moeda no chão. Ele pegou, se abaixou para pegar a moeda, e Deus falou com ele: você não se dobrou na minha presença, mas você se dobrou para pegar uma moeda. Ele falou que, gente, ali o Espírito Santo pegou ele, bateu, cara, bateu. Ele voltou chorando, ele foi lá para frente e falou: Jesus, faça o que tu quer na minha vida. Ele falou que o Espírito Santo pegou ele, ele ficou deitado 3 horas lá no chão. É isso que acontece, cara, quando o Espírito Santo pega você. A presença de Deus é extraordinária. E é isso que aconteceu em Atos capítulo 2, a ponto que todo mundo está atônito, perguntando: o que é isso? Verso 13, ouça: alguns todavia zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Verso 14: então Pedro levantou-se com os outros, em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção: esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, pois ainda são 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Você pode dizer bem alto comigo o que foi dito? Pelo profeta Joel. O apóstolo Pedro, ele começa a explicar o que estava acontecendo, e ele está dizendo: está acontecendo na verdade o que o profeta Joel declarou, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos, profetizariam e entrariam nessa presença. E qual foi a consequência, gente, desse derramar do Espírito Santo? Isso culminou nada mais e nada menos no avivamento que deu início à igreja. Quando o Espírito Santo cai, a igreja de Jesus nasce, porque uma igreja, ela só pode se manter debaixo do poder do Espírito Santo. O avivamento, ele acontece quando o Espírito Santo vem, e isso nasce nada mais nada menos que a igreja de Atos. O que está acontecendo ali? Corações quebrantados e arrependimento genuíno acontecendo.
Pedro ele começa a pregar e as pessoas começam a levantar a mão dizendo: Pedro, o que a gente precisa fazer para ser salvo? O que a gente precisa ir fazer para herdar o reino dos céus? E Pedro prega: cada um de vocês se arrependa, sejam batizados para que sejam perdoados os vossos pecados. Querido, o reino de Deus, a vida com Jesus começa com uma coisa: arrependimento. O reino de Jesus não começa com a gente se sentir bem numa programação, bem numa igreja legal. O reino de Deus começa quando eu entendo quem eu sou e eu me arrependo dos meus pecados. E o batismo nas águas, quem aqui já batizou nas águas? Domingo que vem nós temos batismo nas águas. Estou empolgado pelo último batismo. Todos os meses nós trazemos batismo nessa igreja. O batismo nas águas justamente simboliza o quê? O arrependimento dos pecados. Pessoas começam a arrepender dos pecados, conversões em massa. A Bíblia fala, gente, que Pedro prega. Você entendeu? Pedro prega. Fala bem rápido: Pedro prega. Enrola a língua, não é? Pedro prega. Eu falo Pedro e você diz? Prega. Eu falo prega e você diz? Deu certo. Quando o Pedro pregou, numa só vez 5.000 pessoas se converteram, meu irmão. Será que você imagina que esse negócio? Eu fico imaginando os voluntários assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O povo de estacionamento: meu Deus, o Nicão lá furou tudo. O pessoal do check-in estourou o celular. Cara, o povo convertendo, milagres acontecendo, cegos curando, paralíticos andando, pessoas ressuscitando. A Bíblia fala certa vez, isso aqui é uma das preferidas meus. Pedro está passando, gente, e a sombra dele projeta um camarada que é aleijado e o cara é curado, velho. Você consegue imaginar o nível e o poder de unção que vem no Espírito Santo? O temor do Senhor cai de novo sobre a igreja. Querido, quando acontece um avivamento, o temor é reestabelecido na casa de Deus. Sabe, gente, nós temos visto tantos escândalos no Brasil afora e no mundo, da falta do temor do Senhor, pessoas caindo em pecados. Isso na verdade é a falta do temor do Senhor. Mas quando o Espírito Santo vem, o temor volta. Ananias e Safira, a propósito, caíram mortos por mentirem para o Espírito Santo. E a Bíblia fala: e o temor se apoderou de toda a igreja. Você pode dizer bem alto comigo: o temor se apoderou. Endemoniados são libertos, pessoas entregando a vida por Jesus, até a morte. Cara, isso é muito forte para mim. Atos capítulo 7, o primeiro mártir do Evangelho, um homem chamado Estevão, um homem cheio da presença de Deus. A Bíblia fala que ele estava pregando. O apóstolo Paulo estava lá consentindo na sua morte. Você lembra de Paulo, quem ele era? Saulo de Tarso. E a Bíblia fala que quando Estevão pregava, pegaram pedras para apedrejá-lo. Estão jogando pedras em Estevão. E ele diz: eu não vou parar de pregar o Evangelho. Eu não estou nem aí para perseguição. Eu amo mais Jesus do que a minha vida. Querido, verdadeiro avivamento, ele resulta em amor genuíno por Jesus, cara. A ponto de você dizer: eu amo Jesus mais que tudo. Estevão diz: pode me apedrejar, mas eu continuarei pregando a salvação que me salvou. Eu continuei falando de Jesus. A Bíblia fala que antes de Pedro tomar a última pedrada que o matou, ele olhou para o céu e ele declarou: eis que vejo o Filho do Homem de pé no seu trono e os seus anjos ao seu redor. Cara, tem uma teoria comigo, isso é algo pessoal que eu acredito. Quando Jesus vê o amor de Estevão, quando Jesus vê a devoção de Estevão, a palavra de Deus fala que Jesus está sentado à direita do trono de Deus Pai. Estevão diz: eu vi ele de pé. Eu acredito comigo que quando Jesus olha Estevão, Jesus se levanta no trono e fala: para esse nível de amor, para esse nível de devoção, para esse nível de entrega, eu fico de pé para esse cara. Você consegue imaginar a chegada de Estevão nos céus? Cara, é isso que o avivamento provocou. O derramar do Espírito Santo provocou numa igreja que amava Jesus, cara, disposta a dar a sua própria vida, disposta a entregar tudo.
Esse avivamento começa a se espalhar a ponto de moldar a sociedade, de impactar a cultura. Porém, Pedro, quando ele está explicando para as pessoas da Galiléia e de Jerusalém, ele começa então a falar a respeito de Joel capítulo 2, a respeito da vinda do Espírito Santo, mas de repente, ele muda um pouco o discurso dele. Isso não é um mero detalhe. Eu quero mostrar para você hoje, eu quero que você leia comigo a partir do verso 15 novamente, em Atos capítulo 2, verso 15, Pedro está falando para aquele pessoal da Judéia e da Galiléia, ele diz: esses homens não estão embriagados como vocês pensando, porque agora são a 3ª hora, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele está usando a profecia de Joel para explicar o que está acontecendo. Agora é a conexão, no verso 17, conecte comigo, ele diz: e acontecerá nos últimos dias. Você pode dizer comigo, que acontecerá nos últimos dias. Pedro, ele muda a profecia. Joel havia dito: e acontecerá depois que o Espírito Santo será derramado. Pedro, ele está explicando o que está acontecendo, mas de repente, pelo poder do Espírito Santo, Pedro, ele profetiza a respeito do que aconteceria nos últimos dias. O que são os últimos dias? São os dias que antecedem a volta de Jesus. Ele começa a dizer: mas acontecerá nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor, e eles profetizarão. Pedro refaz a profecia, porém agora ele está declarando: nos últimos dias. Diga comigo: nos últimos dias. E aqui está a parte da profecia. Conecte comigo. A profecia de Joel se cumpre em partes no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Você está comigo? Porém agora Pedro, ele refaz a profecia e ele vai mais longe, e ele conecta com a profecia de Joel. Vamos lá, o verso 19: mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso é a volta de Cristo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está profetizando nos últimos dias, ou seja, o que antecederá a volta de Cristo, quando Jesus estiver para voltar. A propósito, esses sinais que nós acabamos de ler, que a luz se tornará em sangue, que o dia se tornará em trevas, está narrado em Apocalipse como o final dos tempos. Pedro começa a profetizar, gente, que aconteceria um derramar do Espírito Santo nos últimos dias, antes da volta de Cristo. Agora conecta-se, esse aqui é o meu ponto da mensagem. Se, como nós falamos hoje aqui, todos os sinais que Jesus declarou que a volta, que antecederia a volta de Cristo, já aconteceram, irmão, olhe para mim aqui, eu creio, nós estamos debaixo da eminência de viver o maior avivamento e derramar do Espírito Santo que já vivemos na terra. Se aconteceu em Pentecostes isso, Pedro, ele refaz a profecia, está dizendo: gente, vocês vão ver o que vai acontecer nos últimos dias. Eu derramarei o meu Espírito. E isso, gente, é o que? O avivamento do Senhor. Mas agora eu quero mostrar para vocês, gente, o que trará esse grande avivamento e esse derramar do Espírito Santo. O profeta Joel profetizou o derramar do Espírito Santo, e isso aconteceria, está registrado em Atos capítulo 2, mas antes, para que o avivamento fosse derramado pelo Espírito Santo acontecesse, foi necessário a preparação, as vésperas do avivamento, foi necessário que algo acontecesse. Não do nada aconteceu em Pentecostes, o Espírito Santo veio, algo antecedeu isso. Eu quero mostrar para você, eu quero que você diga bem alto, me diga: preparação. Vamos ler juntos de novo, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, verso 12. Isso aqui é antes do dia de Pentecostes, antes do derramar do Espírito Santo. Diz assim: e assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o coração e não apenas as vestes, e convertei-vos o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Trocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aqui nesse lugar, Joel começa a dizer: antes que o Espírito Santo seja enviado, tem uma coisa que vocês precisam fazer às vésperas do avivamento, é se preparar para isso.
Gente, ele começa a falar sobre algumas coisas. Ele fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que significa isso, gente? Converter todo o nosso coração ao Senhor. Isso significa, irmãos, que não dá mais tempo para você piscar às vezes para Jesus e às vezes piscar para o mundo. Isso significa, gente, que não dá mais tempo para você ficar com um pé aqui e outro lá, parte do seu coração ser do Jesus e outra do mundo. Ou você converte a sua vida a Ele e olha firmemente para Jesus, ou segundo a palavra de Jesus, como diz no livro de Éfeso, Jesus falou: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Isso é converter todo o coração, não é apenas uma parte, cara. Isso tem sido o problema da igreja do Senhor, apenas entregar um pouquinho para Jesus. Deixa eu pregar para você hoje aqui: tome uma decisão radical por Jesus e saia de cima do muro, irmão. Amém. Se talvez você está ainda com o pé aqui e o pé ali, quero falar para você: esses 7 dias de propósito, tome uma decisão radical por Jesus. Amém. Porque nada é pior do que um coração dividido. Ninguém gosta de ser traído, sim ou não? Talvez esse é o maior medo de alguns. Mas supostamente, conecte-se comigo no raciocínio, quando você caminha com Jesus, você caminha com Ele em um relacionamento. Como você acha que Jesus se sente quando você se envolve com o pecado e com o mundo? Como você acha, você estando num relacionamento com Jesus, e de repente você começa a flertar com o mundo, flertar com o pecado, flertar com aquelas velhas práticas mundanas? O apóstolo Tiago fala: não sabeis o que diz a Escritura, que o Espírito Santo tem ciúmes de vós. O Espírito Santo que habita em vós tem ciúmes de vós. Ele está dizendo: converta todo o seu coração ao Senhor. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Diga: jejum, choro e pranto. Gente, jejum nos resgata ao quebrantamento. Quem consegue entender? Eu não sei se você consegue entender, gente, essa semana o que vai acontecendo com a gente. Cara, quando a gente começa a jejuar, o nosso coração começa a se quebrantar, e a gente começa a ver coisa na gente que antes a gente não estava vendo. Você começa a ver pecado em você, meu bro, coisa na tua alma que antes você não estava sendo capaz de ver. Você começa a ver sujeirinha ali, começa a ver: isso aqui na minha vida está errado, isso aqui não é de Deus para a minha vida. Porque o jejum, gente, ele nos resgata a um lugar de quebrantamento. E ele fala: com jejuns, choro e pranto. Choro e pranto. O fruto, gente, de um coração quebrantado é o quebrantamento, é a humilhação na presença de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: nós precisamos ver uma vida com nossos olhos molhados. Amém. Ouça, nós precisamos ver a nossa vida com os olhos molhados, quebrantados na presença do Senhor, com o nosso coração rendido. Porque eu descubro que nessa vida nós temos a capacidade de andando, cara, a gente vai andando, se envolvendo com as coisas desse mundo, e o nosso coração vai ficando mais duro. Os nossos olhos vão ser molhados na presença do Senhor, porque isso fala a respeito de um coração quebrantado. Ele fala: cara, tu vai jejuar. Essa semana, gente, eu propus que ia fazer os 3 primeiros dias na água. Eu fiz. Gente, eu não sei falar para você o que acontece comigo depois que passa os 3 primeiros na água. Cara, eu fico tão chorão na presença de Jesus, cara. Eu estou assim, ó, até o primeiro dia eu estou assim, endemoniado ainda. Estou assim: nossa, que fome, nossa. E o chocolate pisca, e a outra coisa pisca, e a pizza pisca, e a picanha nunca veio, e o churrasco pisca, né? Cara, é assim. Aí o segundo dia parece que você: opa, estamos batalhando, mas vamos firme. Terceiro dia, gente, você começa: estou sentindo uma brisa do Espírito, estou sentindo a presença dele mais forte. Cara, quando passa o terceiro dia, não sei falar, mas assim, eu vou orar, eu falo: Jesus, eu preciso de ti. Cara, o coração fica molinho para Jesus. E a promessa qual que era? Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Pedra não chora, bro. Mas quando tem carne, quando está macio, quando está aberto para Jesus, cara, você vai quebrantar, velho. Você vai reconhecer quem tu é e quem Ele é. Igreja, nós vamos reconhecer quem o Senhor é na nossa vida.
Nós vamos ser capazes de entender a grandeza do Senhor e dizer: Jesus, me livre de viver uma vida sem estar com os meus olhos molhados na tua presença. E o profeta Joel fala: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Você pode dizer bem alto comigo, diga: rasgar coração e não vestes. Quem rasgava as vestes, você lembra? Os reis do Velho Testamento rasgavam as vestes, os fariseus rasgavam as vestes. Mas Jesus está falando, o profeta Joel está declarando: eu não quero que vocês rasguem vestes. Todas as vezes que eles achavam que era uma blasfêmia contra Deus, eles rasgavam as vestes. Mas Jesus está falando: cara, eu quero que rasgue o coração. O que isso significa? Deus não está querendo, gente, nossa aparência. Deus quer obediência. Porque Deus não se impressiona com cara de crente, com Instagram de crente, com o que a gente faz para Ele. Eu tentei fazer muito por Jesus na minha vida, cara. Tentei de todas as maneiras que você possa imaginar, me doar na obra do Senhor, e me faço isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não que não seja resultado do amor por Jesus, mas tem uma coisa que Jesus quer: é a minha obediência. E Jesus está dizendo: não é as vestes, é o coração. E é por isso que a palavra de Deus fala em 1 Samuel capítulo 15, que por isso o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Mateus, isso significa, no Velho Testamento, a maneira que eles tinham para adorar a Deus, sabe qual era, gente? Eles pegavam o carneiro, a gordura, e queimavam, aquilo subia para o Senhor, era como um incenso agradável, isso era adoração. E Deus está dizendo: para mim, cara, você obedecer é melhor do que você ir lá sacrificar adorando, é melhor do que você ir lá ser voluntário, é melhor do que você ir cantar uma música e levantar suas mãos, é melhor do que você até dizimar, é melhor do que você fazer. Para mim, você obedecer. Porque nós temos que voltar, como igreja de Jesus, a um lugar onde nós obedecemos a voz de Deus. Olhe para mim, igreja, não podemos mais negociar princípios da palavra de Deus, não podemos mais negociar princípios da palavra de Deus sobre finanças, sobre relacionamento, sobre vida sexual, sobre o que Deus fala para nós. Obedecer é melhor que sacrificar. E é por isso que quando Deus olha para Davi, Deus fala: encontrei Davi meu servo, porque ele entendeu o que eu queria, seja o levantar das suas mãos como sacrifício da tarde. O coração obediente de Davi fez com que Deus escolhesse ele. Em Isaías capítulo 29, verso 13, isso é forte, porque fala: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cara, Deus, hashtag momento de sinceridade, Deus abre o coração aqui. Quem aqui já abriu o coração frustrado com alguém? Você, cara, olha, Deus fala: esse povo me honra com os lábios. Todo mundo está cantando: lindo, lindo, lindo és. E não, que não é para cantar. A proposta é ótimo que você cante, mas Jesus está falando: cara, não é aquilo que você está falando que me agrada, mas é o teu coração ser meu, a tua obediência. No verso 15 fala: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai a assembleia solene, congregai o povo. Está falando de juntar. Quantos aqui se juntaram para buscar Deus? É isso aí que está falando, vamos se juntar. E ele fala: santificai a congregação. Diga bem alto comigo: santificai a congregação. Uau, é 3 para meia-noite, nós estamos pregando hoje aqui. Isso aqui é top, irmão. Santificar a congregação. Olhe para mim: no rastro de qualquer avivamento você encontrará uma chamada por arrependimento de pecados e santificação. Porque você não vê no rastro de qualquer avivamento algo acontecer sem primeiro santificação. Deus não move sem santificação. Gente, quantos querem mais manifestação do Espírito Santo aqui nesse lugar? Amém. Então olhe para mim, nós precisamos nos santificar mais. Amém. Quantos querem sobre a sua vida, amém, que a presença de Deus paire sobre você? Amém. O nível de unção que você move está sempre relacionado ao nível de santificação que você vive. Amém.
Quando você se santifica para o Senhor, cara, quando você entrega para o Senhor a sua vida, quando você começa a se purificar, a presença de Deus é atraída para o seu coração, porque a santificação é o processo de trazer pureza e integridade para o nosso coração. E é por isso que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, verso 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém. O profeta Joel está dizendo: santificai o povo. Isso é extraordinário, porque Deus nessa geração, a gente está chamando pessoas que querem se separar para Ele, que querem santificar o seu coração. Eu amo no Antigo Testamento, quando um jovem de 17 anos, chamado Daniel, a Bíblia fala que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Quando isso aqui hoje você quer dizer: eu não quero me contaminar com o mundo, eu não quero me contaminar com o mundo. Deixe eu pregar para você, jovem, decida guardar sua juventude para Deus, decida guardar o seu namoro para Jesus, chegar puro ao seu casamento. Casados, decida manter a fidelidade ao seu noivo, à sua noiva. A santidade ao Senhor. Quem quer viver acima da média, quem quer ir longe com Deus, quem carregar o fogo da presença, viva em santidade, porque a santidade que você carrega determina o nível de unção que você anda. A unção de Deus é sensível na nossa vida. E o profeta Joel, por último, ele fala: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que isso significa? É um chamado urgente e radical. Você pode dizer bem alto comigo: um chamado urgente e radical. Olha para mim, no contexto judeu, gente, e não só no contexto judeu, mas naquela época, algo especial era o momento de lua de mel dos noivos. No contexto que eles estavam, sempre eles tinham direito, gente, por lei, de um tempo de privacidade. Quando alguém casava, era liberado para ir para a lua de mel, né? E eu acho, gente, que Deus, Ele respeita a lua de mel, né? Eu oro que Deus respeite a minha lua de mel. Meu celular estará desligado, não responderei WhatsApp, e se Jesus falar comigo, fale apenas para coisas pessoais. Mas o que Joel está falando aqui? Olha, ele está dizendo: saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Ele está falando desse lugar de intimidade que eles estão pós-casamento. Por que ele está falando isso? Ele está dizendo: a hora é agora, entendam a urgência. Existe uma urgência para um chamado para buscar a Deus, existe um chamado para o jejum, para a oração, para buscar a presença do Espírito Santo, e a ideia é que a convocação mais importante de todas é buscar a Deus. Está dizendo que tem uma urgência. Essa é a preparação, as vésperas do avivamento. Agora eu quero te mostrar, não apenas o derramar do Espírito Santo que o profeta Joel profetizou em Atos capítulo 2, mas também a preparação às vésperas do avivamento, que ele falou que seria necessário para que o Espírito Santo caísse em Pentecostes, e ocorreu, e eu quero provar isso para você. Ele fala: vocês têm que se preparar para que o Espírito Santo venha. Mateus me prova que eles fizeram isso, que eles se prepararam. Aonde que acontece isso? Você lembra de João Batista? João Batista vem debaixo de uma mensagem de arrependimento, irmãos. Você sabe qual era a mensagem de João Batista? Raça de víboras. Pesado? Minha tradução da Bíblia: suas cobras. Sabe qual era a mensagem de João Batista? Quem acha que vocês vão se livrar do fogo do inferno? Meu irmão, João Batista vem batendo o cara na cara, velho. Ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aplanem os morros, endireitai as estradas. João Batista, gente, ele vem debaixo de uma ideia de jejum. A Bíblia fala que João Batista alimentava só de mel e gafanhoto. Quem acha que o nosso jejum de Daniel está bem legal aqui perto da dele? Mel e gafanhoto, meu bro, mel até vai, mas gafanhoto, no way. Cara, se isso aqui não é jejum, eu não sei o que é jejum. Mas João Batista vem, ele faz chamado à santificação, ao jejum, ao quebrantamento, e depois disso vem Jesus. Você lembra? Mateus capítulo 3, 11. Quando João Batista vê Jesus, ele aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo vocês com água, mas esse que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus chega até João Batista,
E Jesus fala, me batiza. João, ele fala, eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias, Jesus. E sabe o que acontece, gente? Jesus agora, ele pega o bastão de João Batista e fala, deixa comigo. Jesus é batizado nas águas. Quem está comigo aqui? Amém. Conecta tua mente aqui. Fica tua mente aqui, é meia-noite, normalmente você está dormindo, então conecta aqui. Jesus é batizado por João Batista, e agora ele diz assim, João, agora passa esse bastão para mim, agora é comigo. O que Jesus vai fazer? O que Jesus vai fazer depois do batismo dele? Obrigado pelos irmãos aqui. O que Jesus vai fazer? Eu vou relevar que é meia-noite, seu morte maior cerebral na tua cabeça, você nem pensa mais. Jesus vai para o deserto jejuar. Chega comigo, jejum. Olha para mim, querido. Jesus vai jejuar, cara. Por quê? Joel falou: convertei-vos o coração, senhores, com jejum e pranto e choro. A mensagem de arrependimento, de alinhamento, de santificação. João está pregando, Jesus está pregando, Jesus está jejuando. Satanás aparece para Jesus e fala: se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Faz 40 dias que Jesus não come. Cara, você está no quinto dia, comendo ainda fruta, legume, um monte de coisa, já vai ficar morrendo. Jesus está 40 dias, cara, sem comer nada, velho. Sabe qual era a tentação de Jesus, cara? Não era só comer o pão. A tentação de Jesus era, mesmo sendo homem, agir como Deus. Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque Jesus está jejuando, Jesus está pagando o preço. E aí sabe o que acontece? Jesus fala, o Espírito Santo virá e fala para você, e veio mesmo. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. Todo mundo, volte comigo, está embriagado do Espírito, falando em outras línguas, aquela loucura toda, sendo revestido do poder. E Pedro se levanta e ele fala, e acontecerá nos últimos dias. Diga bem alto comigo, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei meu Espírito sobre todos os povos, vossas filhas profetizarão, os jovens terão visão, e os velhos sonharão, sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu Espírito, e aqueles dias eles profetizarão. Pedro agora está dizendo, gente, aconteceu o primeiro derramar do Espírito Santo, porém agora existe o segundo derramar que antecederá a volta de Cristo. Esse será o maior derramar que já ouviu sobre toda a face da terra do Espírito de Deus. Meu ponto contigo é qualquer, querido, hoje aqui, olhe para mim, eu vou encerrar agora para nós orarmos. As vésperas do avivamento, para que esse avivamento, para que esse derramar do Espírito venha, gente, nós precisamos mover de jejum, de oração, de santificação e quebrantamento como nunca antes veio. Se foi necessário no primeiro derramar, querido, nós precisamos agora como igreja entrarmos nesse lugar, para que esse avivamento, para que esse derramar do Espírito aconteça. Apocalipse 22:20 fala, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Você deseja Ele? Amém. Você deseja a volta dEle? Amém. Querido, Deus está levando nós a esse lugar de quebrantamento. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu. É para isso que a gente vive, cara. O dia que a gente olhará nos olhos de Jesus, cara. Nós estamos esperando a volta do Filho do Homem. E esse avivamento, querido, vai chacoalhar. As vésperas de um avivamento. Cara, eu não sei quanto a você, mas eu quero participar disso, cara. Eu quero estar no meio do olho do furacão. Quando o Espírito Santo começar a ser derramado. Quando o avivamento começar a acontecer. Que nós possamos ser esses que provocam o avivamento, irmãos. Que provoca através do jejum, da oração, da santificação. E eu quero terminar como eu comecei, profetizando Revolução Church. Nós precisamos entrar nesse lugar de jejum, de oração, de quebrantamento, de santificação, de entrega da nossa vida ao Senhor. Converter todo o vosso coração.
sair do muro, porque isso vai trazer o avivamento do Espírito Santo sobre nossas vidas, essa fome, essa sede do Senhor. Nós precisamos desejar isso de todo o nosso coração. Às vésperas do avivamento, quando está aqui no seu coração, você diz: eu quero participar disso que Jesus está fazendo. Fique de pé onde você está para nós orarmos. Levante suas mãos para o Senhor, feche seus olhos.